Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Graça e paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos todos vocês. Já cheguem na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, aquelas manifestações que tanto elevam e ajudam o nosso ministério virtual. Tá bom? O nosso endereço aqui no YouTube é o Clovisman. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhe o nosso canal. Clovisman aqui no YouTube é o nosso endereço. Nós temos ministrações também no Instagram. Lá no Instagram é o Clovis Apólio Oficial no Instagram. Aqui no YouTube, Clovisman. Então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhe o nosso canal. Tá bom? Já deixou seu graça e paz, sua saudação? Aquele desejo mais profundo de um dia abençoado? Faça isso agora, escreva aí assim: graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de bênção e de crescimento na presença do Senhor. Vamos à palavra de Deus. Nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos aqui conversando sobre o maior acontecimento de todos os tempos, o miolo do Evangelho, o centro do Evangelho, o centro desta carta, mas também é o centro das Escrituras, ou seja, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo Jesus. Aqui no caso vamos conversar ainda, começamos a introdução, né, sobre a ressurreição. Paulo chega ao ponto de gritar: se Cristo não ressuscitou, tudo que nós fizemos até agora é vão, é inútil, nossa pregação é inútil, nós somos os mais miseráveis de todos os homens se Cristo não ressuscitou. Ou seja, ele expõe a ressurreição de Cristo, a, a crítica, a análise, a pesquisa de todos. Ele fala, ó, veja bem, analisa aí, se vocês provarem que Cristo não ressuscitou, tudo que nós fizemos até agora é inútil. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil, a nossa pregação é vã. Olha só, ele então submete o cristianismo ao escrutínio de tudo e de todos, tá bom? Então nós estamos aqui e nós começamos ontem a partir do versículo 12, e se Cristo não ressuscitou? Paulo está raciocinando com a comunidade de Corinto, também conosco, né? E se Cristo não ressuscitou? Vamos ler outra vez a partir do versículo 12. E se Cristo não ressuscitou? Cadê você? Oh, meu Deus do céu. 15. E se Cristo não ressuscitou? Ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, se a gente fala isso, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos? Para a comunidade de Coríntios, para os irmãos, não se esqueçam disso, lá no versículo 1, irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual receberem, no qual vocês estão firmados. Paulo está falando para irmãos, vem cá, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, se é ensinado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não há ressurreição dos mortos. Aí vem os Cs. Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Como é que vocês falam que não há ressurreição? Veja mesmo que a ideia da ressurreição não foi o Paulo que inventou. E mesmo antes do fato ressurreição, já tinha a ideia, a concepção. Tanto é que, acho que Daniel 12 vai falar sobre a ressurreição dos mortos nos últimos tempos. Então, a ideia, a mente, a concepção da ressurreição sempre existiu. Agora, o fato vai acontecer, um fato surpreendente, e que eu falei em um dos nossos encontros aí introdutórios aí para trás, 2 ou 3 dias para trás, o maior acontecimento de todos os tempos, o maior é a ressurreição, porque Cristo vir e morrer, muito bom, a nossa salvação está fundamentada em que Cristo morreu, porque quando ele morre eu sou perdoado, se eu sou perdoado eu tenho acesso a Deus. Segundo, ele foi sepultado, que é o documento de que ele morreu, ele foi sepultado. Aí vem a ressurreição.
E aí vem o seis, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa fé, a nossa fé. Então vamos lá, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos? Mesmo que a gente não comprove, mesmo que não houvesse o fato, que é o maior acontecimento de todos os tempos, a ideia para nós crentes da ressurreição sempre foi um fato, sempre foi uma verdade imutável. Agora nós temos um fato. Nós temos um fato para além de todas essas dúvidas. Como é que vocês falam que não há ressurreição? E se não há ressurreição dos mortos, se vocês acreditam nessa bobagem, hein, que não há risco, porque tinha uma filosofia, uma corrente filosófica que dizia, né, aproveita aqui, coma, beba, vista tudo, se divirta ao máximo, porque depois daqui acabou tudo. Tinha uma corrente filosófica que falava sobre isso, entendeu? Bom, aproveita bem a vida aqui, porque depois disso aqui, ó, acabou tudo, viu? Morreu, enterrou, já era, os que estiverem vivos vão lembrar de alguns, só isso. Então, se vocês falam isso, vocês estão dentro dessa filosofia. Então, Cristo não ressuscitou. Se não há ressurreição, se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas, mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus. Porque nós falamos que ele ressuscitou. Então, se isso for verdade, se não há ressurreição, nós seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra eles testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Olha só esse versículo 15. Mais que isso, seremos considerados falsos testemunhas. Ou seja, não apenas nossa pregação será inútil, será vã, a nossa pregação será inútil, nós seremos considerados falsos. Mais do que a nossa pregação ser vã, mais do que a nossa pregação ser inútil, mais do que a nossa fé ser inútil, nós seremos considerados falsas testemunhas, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. Veja quantos Cs. Quanta argumentação, gente, sobre os Cs. E se Cristo, olha só, hein, ó, vou ler outra vez porque isso aqui é muito importante, tá bom? Olha só. Se não há ressurreição dos mortos, como vocês estão dizendo, como alguns de vocês falam, Cristo não ressuscitou. Segundo C, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais do que ser inútil, mais do que ser vão, seremos considerados falsos testemunhas, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos. De novo, mas se os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo, pois se, olha o se de novo, se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. 17, se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e ainda vocês estão nos pecados de vocês. Nesse caso também, os que dormiram em Cristo pereceram, se, olha só, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha só a argumentação, como Paulo se submete a ser avaliado, analisado, olha como ele se expõe. Ele poderia, como falei ontem, nem mexer com isso. Então, os Cs. Paulo entra numa questão central. Ele entra aqui numa questão central. Alguns em Corintos estavam duvidando da ressurreição, ou da ideia, não apenas da ressurreição de Cristo, mas da ideia da ressurreição. A ideia da ressurreição. Porque se não existe ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nós somos falsas testemunhas. A nossa fé é vã, a nossa pregação é vã, é inútil. Se não existe ressurreição dos mortos, não é o fato primeiro. Ele vai depois argumentar o fato. Se não há a ressurreição. Se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou, a fé é inútil e ainda estamos em nossos pecados. Óbvio,
Olha o que Paulo vai expor aqui, gente. Vocês têm ideia? Olha o excês. Porque na comunidade de Coríntio, um povo cheio de dons, cheio de realizações, cheio de ações, uma igreja fervorosa, intensa, mas que tinha alguns ali que não acreditavam na ideia da ressurreição. Não é nem no fato, o fato também, mas vamos começar com a ideia. Se alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição, então se não existe ressurreição, Cristo não ressuscitou. Óbvio assim, se não existe ressurreição, isso não existe ressurreição, nunca existe, não existe ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil, a nossa pregação é inútil. Nós somos falsas testemunhas. Ele chega a esse ponto, entendeu? Ainda estamos nos nossos pecados, ele diz, nós estamos nos nossos pecados. Olha onde Paulo expõe a gente. Paulo, não mexa com isso não, pô, deixa quietinho aí, Paulo. Mas ele mexe, porque isso é convicção, isso é certeza, isso é fé, irmãos. Então veja, Coríntios, se não existe ressurreição, então vocês estão dizendo que Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, a nossa fé é inútil e nós somos falsas testemunhas. Olha, o próprio Paulo fala com a boca dele, olha, se vocês provarem isso, a nossa fé é inútil, a nossa pregação é vã e nós somos falsas testemunhas. Já pensou? Não, a nossa pregação é inútil, a nossa fé é inútil e somos falsas testemunhas. Já pensaram nisso? É o Paulo que elenca essa questão. Poderia deixar quietinho, ninguém mexe com isso, ninguém toca no assunto, todo mundo aceita Jesus, todo mundo recebe Jesus, vamos ouvir as pregações, vamos cuidar da nossa vida, vamos lidar bem com o irmão, com a irmã, vamos ter uma boa coinonia aqui e não vamos mexer com isso. Mas Paulo mexe. Como é que alguns de vocês estão falando que não existe ressurreição? Da onde vocês ouviram isso? Quem falou isso para vocês? Que não existe ressurreição. Então, a ideia não é o fato agora, tá bom? Se não existe ressurreição, então Cristo não ressuscitou, porque não existe ressurreição. Ele chega ao ponto de falar assim: somos os mais miseráveis de todos os homens. Sem a ressurreição, somos os mais miseráveis de todos os homens, porque a gente renuncia, a gente se nega, a gente abre mão, a gente se sacrifica, a gente se entrega, não para ser salvos, devo dizer-lhes, porque ninguém consegue pagar o preço da salvação. A salvação é de graça. Mas agora, uma vez salvo, uma vez liberto, eu sou grato e a minha gratidão faz com que eu me manifeste com moralidade, com seriedade, com integridade, com serenidade. A minha gratidão em ter sido salvo, em ter sido resgatado, a gratidão me faz ter ações, realizações, atitudes. Mas vamos voltar para cá. Se não há ressurreição, se não existe ressurreição, Cristo não ressuscitou. Nossa pregação é inútil e nossa fé é inútil. E ainda nós estamos nos nossos pecados. Olha essa porção aqui. Nós estamos nos nossos pecados. Olha o versículo de número que? 17. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil e ainda nós estamos nos nossos pecados. Porque vamos lá, não ressuscitou. Se não ressuscitou, não morreu. Porque se morreu e não ressuscitou, que prova nós temos que o que ele falou é verdade? Olha só para onde leva o raciocínio, gente, da não ressurreição. Olha só, não ressuscitou? Se não ressuscitou, a morte de Cristo não tem valor nenhum. Morreu como todos os outros ou é? Morreu como todos os outros, morreu e ficou morto. Então, esse sacrifício não vale nada só para ele. Esse sacrifício pode valer muito, muito, muito para ele. Para mim não vale. Então, veja, a ressurreição, gente, é o caminho que lança luz. Olha só, a veracidade, é o poder da morte de Jesus, queridos. Porque se Cristo morre e fica morto, é igual a todos nós. Mas ele morre, ele é sepultado como ele morre como todos nós, é sepultado como todos nós, 3 dias depois se levanta. Isso sim nos dá esperança e é por isso que os discípulos e os apóstolos enfrentaram o que enfrentaram sem tremer, sem
temer o império ou os imperadores. Então, se não há ressurreição, então nosso Senhor não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, gente, nós estamos nos nossos pecados, porque a morte não valeu de nada. A morte segurou ele, véio. Logo ele tinha culpa. A morte não segurou, por quê? Porque ele não tinha culpa nenhuma. O pecado não cola em Cristo. Ele tomou sobre si, é uma vontade. Ele tomou sobre si os nossos pecados, só que os nossos pecados não colam em Cristo. Na verdade, Cristo mata a morte porque o pecado não cola nela. O pecado não cola nela, não cola em Cristo. Não cola. Então, se não ressuscitou, a nossa fé é inútil, nossa pregação é vã, somos falsas testemunhas e nós estamos nos nossos pecados e, consequentemente, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha aonde o Paulo chega, meus irmãos do céu, olha aonde o Paulo chega. Se Cristo não ressuscitou, nossa fé é inútil, nossa pregação é vã, estamos nos nossos pecados, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. E por que ele diz isso? Já falei ontem e repito hoje. Nós abrimos mão de coisa por gratidão a Deus. Nós queremos imitar o Messias, nós queremos imitar o Cristo Jesus, nós queremos imitar a vida biológica dele, a vida relacional dele, a vida existencial dele, a vida de gratidão dele, a vida de contemplação dele, a vida espiritual dele. Nós queremos imitar Jesus. Nós não queremos apedrejar ninguém, nós não queremos acabar com a vida de ninguém, nós queremos imitar Jesus. Então, se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se não existe ressurreição, nossa fé é inútil. Se não existe ressurreição, nossa pregação é inútil. Se não existe ressurreição, nós estamos nos nossos pecados. Se não existe ressurreição, somos os mais miseráveis de todos os homens, porque estamos fazendo o que fazemos porque se queremos imitar o Cristo da Bíblia, por quê? Por quê, meus irmãos? Então, Cristo ressuscitou. É isso que nós precisamos lembrar. Cristo ressuscitou. Se não, nossa pregação é vã. Se não, nossa fé é inútil. Se não, estamos nos nossos pecados. Se não, somos os mais miseráveis de todos os homens. Pensa nisso. Você está praticando uma vida cristã fundamentado na ressurreição de Cristo? A sua vida cristã está alicerçada na ressurreição? Ou nas tradições, no estar acomodado, tudo ajeitado? O nosso viver cristão está fundamentado na ressurreição. Então, você tem que saber que depois da morte, continua. Depois de ser sepultado, continua. Depois que você for enterrado, continua. A ressurreição, a ressurreição é o fundamento da nossa vida cristã, viu? A ressurreição de Cristo prova a morte, prova o sepultamento, prova que nós podemos viver para Deus, que sabemos o que nos aguarda. Se Cristo não ressuscitou, se Cristo não ressuscitou, se Cristo não ressuscitou. Amém, irmãos? Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos para participarem conosco também. Todos os dias, entre 9 e 10 da manhã. Peço a vocês também que orem por nós. As orações de um justo podem muito em seus efeitos. Peço a vocês também que nos ajudem financeiramente. As contas estão aqui abaixo. Você pode colaborar conosco. Precisar, nós precisamos. Pedir, nós pedimos. Fica pela sua consciência ajudar a gente ou não ajudar a gente, tá bom? Não fique sem colaborar. Já ajudou alguma vez? Vamos orar agora? Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta, da pessoa sanguinária. Nos dá semana abençoada de excelência, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça do Senhor Jesus esteja com todos os homens, em nome do Senhor Jesus, para a honra e para a glória do Senhor. A consolação do Espírito Santo
com todos os homens. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.